Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para o nosso 283º encontro Bênção Pura, Só Vitória. Trago para o dia de hoje a leitura e meditação do livro do apóstolo João, capítulo 8, versículo 31, com a palavra-chave, verdadeiro discípulo. Uau! A palavra disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, muitíssimo obrigado por estar conosco neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. Minha recomendação: tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Agora apresento uma parte da mensagem em relação à qual a fé que eles tinham vacilará. O mesmo acontece com milhões de pessoas. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Simplesmente quer dizer que a pessoa deve crer em toda a palavra, não em apenas uma parte, e então continuar a crer. Infelizmente, como ressalta a parábola do semeador, muitos não perseveram na fé. Portanto, essa afirmação refuta a doutrina não bíblica da eterna segurança incondicional. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomende e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Presta atenção. Novo debate com os muitos que abandonaram sua fé. Um discípulo genuíno. Primeiro, o que é submissão obediente à palavra de Deus? Segundo, resultado, conhecimento progressivo da verdade. Terceiro, seu benefício, libertação do jugo do pecado e direitos de filhos no lar de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, ser discípulo é mais que saber quem é Jesus. Implica também obedecer a seus ensinamentos. Uma vez que Jesus é a verdade, conhecê-lo proporciona discernimento sobre o que é verdadeiro e o que é falso. 5 pontos importantes a se destacar. Primeiro, pecado, escravidão. O pecado vicia. Ele domina todos que os experimentam. O pecado promete liberdade, mas não pode cumprir a promessa. Somente Jesus Cristo pode dar a verdadeira liberdade. A liberdade para dominar o pecado e atingir o máximo do potencial que Deus nos dá. Segundo, salvação, iniciativa. Deus enviou Jesus para transmitir às pessoas a verdade que as libertaria de seus pecados. Todos os judeus são descendentes naturais de Abraão, mas não necessariamente seus filhos espirituais, conforme Romanos 9, versículos 6 e 8 e Gálatas 3, versículos 6 a 14. Terceiro ponto, eleição, remanescentes. Os descendentes de Abraão não são automaticamente filhos de Deus. Muitos dos descendentes de Abraão não seguiam e não seguem as estipulações da aliança que Deus fez com Abraão, nem têm a fé que se assemelha à fé de Abraão tinha em Deus. Os descendentes de Abraão acharam difícil aceitar Jesus e seus ensinamentos. Os eleitos de Deus ouvem e obedecem aos ensinamentos de Jesus. Em Cristo, Deus está criando o remanescente eleito. Quarto, Jesus Cristo, missão. A missão de Jesus era transmitir a verdade eterna, a realidade pessoal de Deus, a todas as pessoas. Jesus era a verdade em pessoa e em atos. Amar a verdade é amar a Jesus, o Filho enviado pelo Pai. Deixar de compreender isso é um claro sinal de que a pessoa não pertence a Deus e não é salva.
Jesus não pode ser rejeitado por questões ligadas à sua ascendência, nem por supostamente ser possuído pelos demônios. Ele também não era um egoísta que buscava somente seus interesses. Na verdade, ele foi um servo obediente do Pai que procurou levar a salvação para as pessoas. Como tal, ele é maior que qualquer outra pessoa que já tenha vivido. Quinto e último, mal e sofrimento. Satanás. Satanás não tem restrições morais. Homicídios e mentiras são normais para ele. Satanás confunde as pessoas, fazendo-as pensar que estão seguindo a Deus, quando na verdade estão seguindo o próprio diabo. Precisamos sempre verificar nossa vida segundo os ensinos de Cristo e não por tradições humanas, preservadas e ensinadas por instituições religiosas. Devemos agradar a Cristo, não às pessoas. Angariando mais conhecimento para as nossas vidas, se vós permanecerdes na minha palavra. Uma doutrina consoladora acerca da liberdade espiritual do discípulo de Cristo, com o intuito de encorajar aqueles judeus que criam. Cristo, sabendo que sua doutrina começava a funcionar em alguns de seus ouvintes, transferiu seu discurso dos orgulhosos fariseus para aqueles fracos cristãos. Como ele nutre cuidadosamente o início da graça e encontra aqueles que vêm em direção a ele, esses judeus que criam eram fracos, mas Deus não os lançou fora, pois ele reúne as ovelhas em seus braços. Está implícito que há muitos que se consideram discípulos de Cristo, mas que não verdade não são seus discípulos, senão na aparência e no nome. Aqueles que parecem estar dispostos a serem discípulos de Cristo, deve ser dito que jamais deve ir até ele, a não ser que possam ir com uma determinação pela graça de estar nele. As crianças são enviadas às escolas e são aprendizes por alguns anos, mas são de Cristo apenas aqueles que estão dispostos a serem dele por toda a vida. Apenas aqueles que permanecem na palavra de Cristo são aceitos como os seus discípulos. Nossa interação com a palavra e a aceitação dela deve ser constante. Se continuarmos até o fim, então provaremos ser seus discípulos. Leia a Bíblia. Aprofundando ainda mais o conhecimento, permanecerem na minha palavra. Mais do que apenas concordar com Jesus, permanecer na sua palavra é o continuar seguindo os ensinamentos dele. Isto identifica os seus verdadeiros discípulos. Meu irmão, minha irmã, Jesus se dirigiu ao povo que havia crido nele, mencionado no versículo 30, e advertiu aquelas pessoas de que continuassem na palavra, ou seja, no processo de discípulo, o que era prova de verdadeira salvação. Quando obedecemos a sua palavra, crescemos em conhecimento espiritual e, conforme crescemos assim, crescemos em libertação do pecado. A vida leva ao aprendizado e aprender conduz à liberdade. Mais uma vez, leia a Bíblia. É tão bom quando estamos diante da verdade revelada através da Bíblia, que são palavras que edificam a alma. Estamos quase chegando ao final. Houve ocasiões em que Jesus achou necessário declarar que ele não estava apenas fundando uma nova seita judaica. Nessas ocasiões, ele deixou bem claro que sua mensagem provinha do Pai Celestial, em nome de quem ele veio ao mundo. Então Jesus disse para os que creram nele. É o versículo em destaque. O conjunto do ensino de Jesus não se destina a fundar uma religião, com um conjunto de doutrinas teológicas. A ênfase de Jesus foi a de transformar vidas. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10, versículo 10. Permanecer na sua palavra, então, contém o significado de pôr em prática, via vida diária, a maneira cristã de viver. Cristão é o que encontra na Bíblia, o ensino de Jesus,
e quando se depara, fora da Bíblia, com afirmações humanas sobre o Mestre, simplesmente as rejeita. Permanecer em Cristo, então, não é inventar maneiras agradáveis de ser cristão. O mundo rejeita aqueles que procuram ser fiéis a Cristo. Jesus, entretanto, ao mesmo tempo que nos alerta sobre o ódio do mundo, garante que sua verdade nos liberta do poder do mundo. Vale a pena permanecer em Cristo. Por falar em Bíblia, a maioria dos cristãos sabe a importância de ler a Bíblia. Mas muitos não entendem a importância de permanecer, viver, apegar-se e continuar na palavra e permitir que ela permaneça neles. Quando estudamos diligentemente a palavra e mantemos versículos da Bíblia em nosso coração, temos acesso instantâneo a eles sempre que precisamos. E Jesus prometeu que podemos pedir tudo o que necessitamos em oração e receber isso. Permanecer na palavra e permitir que a palavra permaneça em nós faz de nós verdadeiros discípulos de Jesus. Isso nos dá mais poder na nossa vida de oração. E ter poder na oração nos dá poder sobre o inimigo. Eu lhe faço uma pergunta. Você está permanecendo na palavra de Deus e permitindo que ela permaneça em você? Se a sua resposta for não, eu lhe encorajo a agir a partir de agora. Faça da leitura e do estudo da palavra uma prioridade. Falamos isso aqui todos os dias, no café da manhã com Deus, no versículo do dia, momento de fé, reflexões bíblicas, podcast, as campanhas de orações. Comece memorizando as escrituras e as guardando em seu coração. Então, quando você enfrentar as batalhas da vida, estará totalmente armado e preparado para vencer a guerra. Lembre-se, obediência é uma das provas do nosso discipulado e a passagem para a liberdade e verdade. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Perdoe-me por não levar obediência à sua vontade tão a sério quanto deveria, Pai. Às vezes, seu caminho parece muito restrito e difícil. Apesar disso, querido Pai, no fundo do meu coração eu acredito verdadeiramente que a sua vontade é uma bênção e não um impedimento. Use-me para ajudar outros a encontrar alegria ao lhe obedecer também. Senhor, diante do seu Filho Jesus Cristo, eu quero ser um verdadeiro discípulo e caminhar no poder que vem de permanecer em sua palavra. Guia-me enquanto estudo com aplicação às Escrituras e guarda a sua verdade no meu coração, Pai. Ao único Deus seja a glória, honra, poder e louvor. Eu busco, Pai, não só sua presença no meu dia a dia, mas também seu prazer nas escolhas que eu faço. Por favor, ensina-me mais da sua verdade à medida em que eu me comprometo a viver hoje em obediência à sua palavra e à sua vontade, em concordância com tudo que foi falado. Através de Jesus Cristo, a palavra viva, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende e compartilhe ao máximo. Até o próximo estudo para a honra e a glória do Senhor.